Já. Olá a todos, muito obrigada pelo convite em nome de toda a diretoria da SBTMO. Parabéns pelo evento. Então, a aula que eu chamo Adriana Seber e a aula que vocês pediram para eu dar foi leucemia, transplante de medula óssea e suas implicações na saúde da criança. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E eu fui procurar sobre vocês na internet, eu queria parabenizar, eu achei muito legal esse projeto que vocês têm de doação, orientação e expansão de vida, eu achei muito, muito legal. Parabéns, viu? Então, Muito começando, obrigada, doutora Adriana. Só um instantinho, deixa eu só apresentar a senhora, tá bom? claro, querida. Boa tarde, gente. Meu nome é Bruna Cordeiro. Eu sou acadêmica do terceiro período de medicina da Uncisal. E antes de apresentar a doutora Adriana, eu queria avisar para vocês que o primeiro formulário de presença de hoje vai estar disponível daqui a pouquinho na descrição do vídeo, no chat, e vai aparecer aí em cima o QR Code, tá certo? Bom, então, dando continuidade, nossa palestrante de agora é a doutora Adriana Seber, que é médico oncologista, diretora da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, a ASBTMO, diretora voluntária da Associação de Medula Óssea do Estado de São Paulo e médica da equipe de transplante de medula óssea pediátrico dos hospitais Samaritano e São Camilo Pompeia, em São Paulo. Ela tem experiência e atua desde 93 na área de transplante de medula óssea em pediatria. Então, muito obrigada, doutora Adriana, pela presença. A gente agradece e aproveitando também para agradecer o apoio da SBTMO ao simpósio. Fique à vontade, já pode começar. Muito obrigada, Bruna. E mais uma vez, parabéns. Então, para falar para vocês sobre leucemia, a gente normalmente, quando está tendo aula, vê dados internacionais, mas é importante que vocês sabem que a gente tem dados brasileiros, o Instituto Nacional do Câncer tem na internet acessível um livro sobre incidência, mortalidade e morbidade hospitalar por câncer em crianças e adolescentes e adultos jovens. E a gente vê que neoplasia é uma causa muito importante de morte nas crianças. Então, a partir dos 5 anos de idade, ela é a primeira causa de morte por doença. Só perde para acidentes. Nos pequenininhos, até 4 anos de idade, tem outras causas, muitas delas congênitas, mas a partir dos 5 anos, câncer é a principal causa de morte em criança, e às vezes a gente não tem essa ideia. A taxa de morte por leucemia nas crianças do Brasil variou no decorrer dos anos, só que a gente vê que quando se analisa no Brasil as diversas regiões, existiu uma homogeneidade maior no decorrer do tempo. Então, a taxa de morte que a gente tem no Brasil inteiro, quando a gente olha desde a década de 70 até agora, está mais ou menos constante. Melhorou um pouquinho, mas está constante. E o que a gente acha é que em alguns estados essa taxa melhorou um pouquinho, em outros estados, muitos pacientes não faziam o diagnóstico de leucemia. E agora se sabe que tem leucemia, então essa taxa aumentou, não porque está morrendo mais, mas porque se faz o diagnóstico que não tinha antes. A leucemia, ela é o câncer das células que vão formar o sangue. Então, essas células normalmente estão dentro da medula óssea, da parte esponjosa da medula óssea, que é onde todas as células sanguíneas vão ser produzidas. Então, a gente sabe que a medula é responsável normalmente pela produção dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. A gente vê isso sempre num hemograma, no exame de sangue é habitual. E os glóbulos vermelhos, eles, quando estão baixos, vão dar anemia. Eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para o corpo. Os glóbulos brancos, os leucócitos, são responsáveis pela defesa contra a infecção. E as plaquetas participam da coagulação do sangue para impedir sangramento. Então, quando uma pessoa tem câncer de dentro da fábrica do sangue, tem duas grandes causas para ele ter sintoma.
Um é a falta de produção normal do sangue, porque o câncer, a leucemia, ocupa espaço e não deixa a medula trabalhar normalmente. Então, o indivíduo vai ter anemia, pela leucopenia vai ter propensão à infecção e pode ter sangramento pela falta de plaquetas. Um outro sintoma da leucemia é o acúmulo de células anormais. Então, quando a gente olha de maneira geral, às vezes no início é muito difícil diagnosticar leucemia, porque muitos sintomas são parecidos com sintomas de doenças comuns da infância. Então, as crianças podem ter um pouquinho de perda de peso, não emagrecem muito, geralmente. Podem ter febre, podem ter infecções, ficam mais cansadas pela anemia recente, o apetite pode estar alterado. É muito comum quando as células da leucemia saem da medula e vão para gânglios, vão para o fígado e para o baço. Então, a gente vê íngua, principalmente pescoço, axila, na região inguinal. O fígado e o baço podem estar aumentados. Se o paciente está com muita anemia ou se tem muito leucócito, pode piorar o padrão respiratório. É relativamente comum ter algum grau de dor óssea, porque a leucemia está lá dentro da medula, ocupando espaço, e ter dor muscular, mas não que nem se fosse uma dengue. E é comum também ter algum grau de sudorese noturna, outros tumores fazem mais do que isso, e bastante pontinho, mancha roxeada por causa da fragilidade dos vasos e por causa da deficiência de plaqueta. Então, nos bebês é muito comum que nos bebês com leucemia o surgimento de cloromas. Cloroma é como se fosse um tumor feito por células leucêmicas, que podem aparecer em qualquer lugar, e na pele essas manchas ou nódulos são comuns nos bebês. Então, a gente está vendo nesse bebezinho no rostinho dele um cloroma, pode aparecer dentro empurrando o olho, então a gente vê essa criancinha com o olho, parece uma pálpebra mais inchada, o sangramento, que a pálpebra é um lugar sensível, tanto o neuroblastoma quanto as leucemias, principalmente mieloide, dá bastante equimose roxo em volta do olho. Essas pintinhas bem pequenininhas chamam petequias, e é comum as crianças terem no rosto quando elas têm muita tosse, mas se uma criança não está com tosse, não está resfriado, não tem razão para ter essas pintinhas, essas petequias, a gente tem que ficar atento. E essas crianças com hiperplasia gengival, isso é infiltração pela própria leucemia. Muitas vezes quem vê isso é o dentista. Então, tem que alertar a gente para ter uma doença hematológica. Quando a gente olha no hemograma, um sinal de alerta para o clínico ou para o pediatra é a alteração de 2 séries do sangue. Então, ou anemia e plaqueta baixa, ou anemia e neutrófilo baixo, a gente chama quando tem 2 séries. A série eritroide, leucócito e plaqueta, quando tem 2 dessas 3, a gente chama de bicitopenia. Isso é um sinal de alerta importante para a leucemia. Então, normalmente, quando a gente tem uma produção normal da medula óssea, a gente fala que a medula óssea produz a série mieloide e a série linfóide. A série linfóide são só os linfócitos e o resto tudo chama série mieloide. E aí as leucemias é a mesma coisa. As leucemias podem ser linfóides ou mieloides, podem ser agudas ou crônicas. E aí recebe o nome de acordo com essa combinação. Então, a leucemia linfóide aguda, LLA, é a leucemia câncer mais frequente na pediatria. A leucemia linfóide crônica, por outro lado, é um câncer de velhinho, bem diferente. A leucemia mieloide aguda ocorre em todas as idades, mas é mais frequente no adulto do que na criança. E a leucemia mieloide crônica é uma doença principalmente de adulto. Existe uma outra doença chamada leucemia mielomonocítica juvenil, que é bem diferente e é uma outra classe de doença que a gente chama de doença mieloproliferativa. Para fazer o diagnóstico da leucemia, a
começa por fazer a suspeita. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês é para criar uma luzinha lá dentro do coração de vocês. E se vocês verem qualquer desses sinais que eu falei, pensar em leucemia. O importante na vida prática da gente não é acertar, mas é sempre suspeitar. E aí, quando a gente suspeita, mesmo em pacientes que estão relativamente bem, a gente consegue descartar em alguns e consegue fazer o diagnóstico de uma maneira muito mais precoce. No exame físico, a gente vai procurar sinais de anemia, de sangramento, de aumento do fígado e baço, aumento de gânglios, a gente vai ver o hemograma do paciente, se tem aumento de leucócitos, se tem plaqueta baixa, se tem neutrófilos baixos, se tem anemia. É muito importante num paciente que está se suspeitando de leucemia, saber se a função renal, a função hepática e os eletrólitos são normais, porque a leucemia, as células se dividem muito rápido, e isso pode fazer principalmente o potássio no sangue aumentar muito e ser até perigoso para o paciente. Algumas vezes as células leucêmicas vão para o timo, onde também tem muito tecido linfóide, e aí no raio-x de tórax a gente pode ver esse timo alargado, principalmente nas leucemias linfóides, que chamam T de linfócitos T, e o mielograma e líquor, que são muito mais específicos, na verdade, a gente não espera que seja feito pelo médico generalista, nem pelo pediatra, e sim que seja feito em centros especializados. Tem algumas coisas que a gente precisa saber de leucemias que a gente vai usar no pronto-socorro. Então, se um paciente chega para a gente com uma anemia profunda, mas a gente olha no hemograma dele e o leucócito está muito alto, são pacientes, às vezes, que podem chegar com 100, 200 mil leucócitos, é muito importante que a gente não deve transfundir hemácias, porque quando o leucócito está muito alto, a transfusão de hemácia vai fazer com que esse sangue fique muito, muito viscoso, muito grosso, e isso pode fazer com que vários órgãos sofram, pele, pulmão, cérebro, porque pode fazer leucostase. Então, o sangue viscoso, com bastante leucócito, e se a gente põe mais hemácia ainda, ele fica grosso e entope o vaso sanguíneo, e aí essa leucostase pode ser muito grave. As células leucêmicas, elas são muito sensíveis ao uso de corticoide, principalmente a LLA. E se a nível de pronto-socorro a gente não sabe bem o que é, pode ser uma leucemia, e você der corticoide para essa criança, você vai fazer a leucemia ir embora. Você vai fazer a leucemia entrar em remissão, a criança vai melhorar, só que você não está tratando o câncer, e essa leucemia vai voltar, e em geral vai voltar mais forte do que era antes. Além disso, quando a gente faz corticoide, a gente pode fazer um monte de célula leucêmica estourar na circulação muito rápido e fazer uma complicação metabólica muito grave, que chama síndrome de lise tumoral. Então, dentro das células leucêmicas, principalmente da LLA e algumas mieloides, tem muito potássio, muito fósforo e muito ácido nucleico, que vai ser degradado a ácido úrico. E quando a gente estoura essa célula leucêmica com muito corticoide, sem uma hidratação adequada, o potássio vai para o sangue, então pode dar arritmia cardíaca, o fosfato, ele aumenta no sangue, isso faz baixar o cálcio, pode dar tetania, pode dar convulsão, precipita no rim, pode dar insuficiência renal aguda, o ácido úrico aumenta, é um AUE muito, muito grave, essas crianças podem precisar de diálise, então muito cuidado em pacientes com muita massa tumoral, com leucócito muito alto. Outra urgência que a gente pode ter no pronto-socorro é a neutropenia febril. Então, o paciente nem tem o diagnóstico ainda da leucemia, mas a gente olha ele está com febre, e a gente olha no hemograma e o neutrófilo está muito baixo. Então, em geral, está neutropenia moderada ou grave. Mesmo que o total esteja normal, as células que funcionam, os neutrófilos, podem estar baixos. Isso é um enorme risco para infecção,
A gente sabe que essas crianças precisam de antibiótico, precisam colher cultura, e a gente tem que tratar como se tivessem septicemia até que se prove o contrário, porque elas não vão resistir. E essas medidas todas que eu estou falando para vocês são muito importantes, porque é o médico geral, é o clínico, é o pediatra que está no pronto-socorro que vai ter o papel fundamental para diminuir a mortalidade precoce das leucemias, porque essa mortalidade precoce acontece na mão do pediatra, na mão do clínico, e não na mão do oncologista. Então, o diagnóstico precoce, a prevenção de síndrome de lise tumoral, o tratamento de infecções e o trabalho que vocês fazem de ter acesso a hemocomponentes é muito importante para que essas crianças sobrevivam e consigam chegar no centro de tratamento do câncer. A gente tem estados no Brasil em que não tem plaqueta. Então, a gente já teve crianças na Amazônia que precisavam, que com leucemia, que precisavam pegar um avião, mas a plaqueta estava super baixa e a plaqueta só chegava na cidade vindo encomendada com um avião da FAB, senão eles não tinham. Então, o acesso a hemocomponente é muito importante. E para as leucemias, é muito importante também que vocês saibam que o ideal é que esse hemocomponente seja irradiado e filtrado, ele seja irradiado para matar o leucócito e não fazer doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional, e seja filtrado para não levar a criança a uma série de doenças virais que são mediadas pelos leucócitos do doador, principalmente o citomegalovírus. Então, algumas leucemias têm uma chance muito grande de sangramento, muito precoce, quase que 1 em 5 crianças com essa leucemia, crianças e adultos com a leucemia promielocítica pode morrer logo na primeira semana, e esse é um alerta para quem olha a lâmina. Então, são blastos que você muitas vezes vê no próprio hemograma, no mielo, ou às vezes até no hemograma. Então, são muitos promielócitos, que são essas células cheias de grânula. Esses grânulos fazem uma coagulação intravascular disseminada horrorosa. E quando você olha no esfregaço do sangue periférico, aparece blasto, que vocês conseguem ver, parece que está dobradinho o núcleo. Então, parece um rinzinho. E isso é um sinal, mesmo sem os grânulos, de leucemia promielocítica. São pacientes muito, muito, muito graves, que precisam ser encaminhados muito rápido para o centro de transplante, porque eles podem ter trombose, podem ter sangramento e falecer nessa primeira semana do diagnóstico. Então, o médico geral é muito importante para fazer essa triagem, para ter esse olhar que pode ser a leucemia, e precisa mandar esse paciente para centros especializados. O diagnóstico da leucemia hoje envolve não só a morfologia, como imunofenotipagem, citogenética, biologia molecular, análise genética. Então, é importante, e isso vai ter uma implicação muito grande no tratamento dessas crianças. Então, é importante que isso seja feito num centro especializado. O tratamento de cada tipo de leucemia é muito diferente. Então, na leucemia linfóide aguda e na leucemia mieloide aguda, a gente trata com quimioterapia. A leucemia linfóide crônica dos velhinhos é uma doença muito estranha, e às vezes os velhinhos nem sequer tratam, ficam anos esperando para ver se a leucemia vai transformar. A leucemia mieloide crônica a gente nem trata com quimioterapia, trata só com drogas-alvo. Vocês já devem ter ouvido falar de inibidores tirosina quinase. Tem vários tipos, o imatinib é o mais frequente, e são remédios que foram desenvolvidos no laboratório e vão lá na alteração molecular da leucemia mieloide crônica, no cromossoma Filadélfia, e vai lá e desliga a produção da proteína BCR-ABL, e a leucemia entra em remissão como se fosse um passe de mágica, e pode, inclusive, os pacientes tomam remédio por muito tempo, mas o paciente pode até mesmo curar só com esse remédio, sem quimioterapia. E aí a gente tem leucemias como a leucemia mielomonocítica juvenil, que acontece em criança pequenininha, e que é super grave, e nem tem tratamento, só transplante de medula óssea. Então, isso é muito variável.
Quando a gente faz nas leucemias agudas a quimioterapia, em geral é uma combinação de vários remédios. As leucemias mieloides, o tratamento é mais curto, as leucemias linfóides, o tratamento é de pelo menos 2 anos, não deve tratar menos do que 2 anos, e tem várias fases. O começo chama indução, até a leucemia ir embora, depois consolidação para acabar com o resto da leucemia, para não sobrar leucemia no corpinho da criança, e mesmo assim ainda não é o suficiente, precisa de uma terceira fase que chama manutenção, que é até o fim dos 2 anos, para que a leucemia não volte na leucemia linfóide. A mieloide só tem os primeiros 2 blocos, a indução e a consolidação. Então, dependente da leucemia, ainda tem drogas-alvo, a gente falou na mieloide crônica, que usa o imatinib, na leucemia linfóide, que tem essa mesma alteração de cromossomo, o Filadélfia positivo também precisa do imatinib. Naquela leucemia que eu contei para vocês, que é horrível, de sangramento muito, muito grave ao diagnóstico, existe tratamento sem nenhuma, apesar de ser uma leucemia aguda, existe cura sem nenhuma gota de quimioterapia, são pacientes que podem fazer um remédio também alvo, chamado ácido retinóico, com arsênico, aquele de veneno que tinha antigamente, e sem nenhuma gota de quimioterapia, esses pacientes têm uma chance de cura. Se passar a fase inicial de quase 100%, é um prognóstico muito, muito bom. Hoje em dia existem também imunoterapias que podem ser usadas para tratamento da leucemia. Cada vez menos a gente usa a radioterapia e, finalmente, o transplante de medula óssea. Então, no tratamento da leucemia, isso são dados brasileiros, do protocolo brasileiro de tratamento da LLA. A gente sabe que consegue curar ao redor de 70% das crianças, depende muito do tipo de leucemia, do protocolo ser seguido. Então, se a gente consegue curar 70% a 75%, esses outros 30%, 25%, 30% vão falhar o tratamento. Quer ter mortalidade precoce, que é essa queda da curva de Kaplan-Meier no comecinho, quer ter recidiva, e quando a leucemia recidiva, a gente sabe que além de fazer mais quimioterapia, a cura depende do transplante de medula óssea. Então, o transplante de medula óssea é muito diferente do transplante de órgãos sólidos que a gente ouve. No transplante de órgãos sólidos, eu tiro um rim de um e ponho no outro. Quando eu vi que vocês trabalham bastante com transfusão, com hemoterapia, com transfusão de sangue. Quando eu faço uma transfusão de sangue, o sangue, na verdade, é um órgão vivo que eu estou dando de uma pessoa para outra, mas essas células, em um mês, não sobrou mais nada, né? Elas têm uma vida transitória e no receptor. Quando a gente fala de TMO, a gente está falando de infusão de células tronco-hematopoéticas que vão viver no corpo de quem recebeu para sempre. Então, a gente vai fazer a infusão endovenosa, eu vou mostrar, e essas células que eu estou infundindo no transplante vão ter que ir para dentro dos ossos de quem recebeu, começar a se multiplicar, produzir células, produzir eritrócitos, megacariócitos, aqui vão dar as plaquetas, os leucócitos, e vão ser os responsáveis pela produção de sangue até a pessoa ficar velhinha e morrer. Como essas células tronco-hematopoéticas têm origem na medula óssea, se convencionou falar transplante de medula óssea, ou TMO, embora as células tronco possam ter origem em outros tecidos também. Quando eu vou fazer um transplante renal, eu tiro o rim de um e ponho no outro. O transplante de medula óssea é um processo. Então, todo mundo sempre fala, já fez a cirurgia? E a gente ri, fala, mas o transplante não é uma cirurgia. Então, o paciente, em geral, interna numa unidade de transplante, coloca um catéter, pega uma veia grande para poder fazer um monte de coisa que a gente vai precisar no tratamento, faz um regime de condicionamento, ou um regime preparatório com químio e ou radioterapia, em geral, os dois associados na LLA. E aí, a gente conta os dias
desde que ele começa a tratar até o dia que ele vai fazer o transplante, como negativos. Então, em geral, começa no -7, -6, -5, -4, -3, e o dia 0 é o dia do transplante. Então, é o dia que o doador, em geral, vai para o centro cirúrgico, coleta a medula óssea, a gente eu vou mostrar a figurinha para vocês, a gente infunde essa medula do doador, filtra, e parece uma bolsinha de sangue, igual o banco de sangue, as pessoas ficam até frustradas, parece um concentrado de hemácia. E a infusão é feita pelo catéter central, à beira-leito, não precisa ir para o centro cirúrgico para tomar, e não precisa ser dentro do osso, é feito pela veia. Como a gente está falando de duas pessoas diferentes, é muito importante que quem está recebendo as células tome imunossupressores, que nem é feito no transplante de órgãos sólidos, para que as células do doador não briguem contra a criança que está recebendo. E aí, depois da infusão das células, depois do dia 0, entre 2 e 3 semanas depois da infusão, em geral já tem tanta célula do doador trabalhando na medula que elas produzem o sangue e a gente vê no hemograma que os leucócitos começam a subir. Quando tem mais do que 500 neutrófilos por 3 dias seguidos, a gente fala, pegou a medula do doador. Então, o transplante pode ser halogênico, esse que eu acabei de explicar para vocês, que é de um doador. Esse doador pode ser um parente, ou pode ser alguém que nem sequer é parente, mas tem o mesmo tipo de medula. Existe um outro transplante que chama autólogo, que é da pessoa para a pessoa mesmo. E aí, isso não serve para leucemia linfóide, porque a leucemia é o câncer da medula. Então, esse tipo de transplante que chama autólogo serve para alguns tipos de câncer, em que eu preciso fazer uma dose bem alta de quimioterapia para destruir o câncer. E aí, como efeito colateral dessa quimioterapia, essa quimio vai matar a medula. Então, eu posso pegar do paciente, coletar a célula, levar para o laboratório, congelar, deixar guardada, escondida. Aí, eu faço a quimioterapia da criança e no dia 0 eu descongelo as células dela que eu guardei e infundo pelo catéter. Esse processo chama transplante autólogo. As células que a gente usa para o transplante podem vir de 3 lugares. Podem vir da medula óssea, que é o normal, que é a fábrica do sangue. Podem vir do sangue periférico e podem vir do sangue de cordão umbilical e placenta. Por isso que se mudou o nome para transplante de células tronco hematopoéticas e não transplante de medula óssea. No sangue periférico, o sangue da gente quase nunca não tem célula tronco. Então, a gente só consegue colher as células tronco do sangue periférico se faz um remédio, um hormônio, que chama fator de crescimento de granulócito. E aí, eu estimulo bastante a medula e desgrudo as células tronco da medula para o sangue, e aí a gente consegue colher do sangue. Então, todas essas células a gente pode usar a fresco, colhe de um e põe no outro, ou a gente pode congelar, deixar guardada no banco de sangue, depois descongelar e infundir no receptor. Então, como que a gente colhe? A medula óssea é feita no centro cirúrgico, então a gente nunca faz isso acordado, faz sempre no centro cirúrgico, com o doador dormindo, e aí não rasga, não corta e não afeta a medula espinhal, é coletado da bacia. E aí, onde a gente olha atrás, a bacia tem aqueles 2 furinhos, é das cristas ilíacas posteriores, e é com agulha e seringa. E a gente, como a medula é um líquido que tem lá dentro da medula, a gente colhe com a seringa, e é isso que a gente vai usar para passar para o receptor. Então, é um processo que a gente faz com anestesia. Em geral, o doador fica internado ao redor de 24 horas, a gente tira com punção, demora 1 hora, 1h30 no máximo, e essa medula que a gente tirou se recompõe em no máximo 2 semanas, então não faz falta para quem doou, diferente de eu tirar um rim, nunca mais vai ter rim, a medula não, a medula se refaz. Nos primeiros 3 dias dói o bumbum, porque tem a punção, mas as pessoas em geral conseguem superar essa dor com analgésico comum,
e depois de 1, 2 semanas volta para a vida normal. Quando a gente vai fazer a coleta das células tronco do sangue periférico, eu não consigo coletar tirando o sangue. Eu preciso de uma máquina. Essa máquina, na verdade, é uma centrífuga. Aqui dentro do set, dentro da máquina, tem uma centrífuga que separa o sangue e a gente coleta só os glóbulos brancos. Então, o sangue da pessoa sai por uma via do catéter, passa dentro da máquina, aí dentro da máquina separa os glóbulos brancos, esses glóbulos brancos vão para essa bolsinha que a gente está vendo aqui na extrema direita, e isso a gente vai mandar para o laboratório, e o resto todo do sangue volta para a pessoa, e todo o sangue da pessoa entra na máquina e sai várias vezes. Quando a gente vai coletar o sangue de cordão umbilical, então, nunca se interfere no processo de nascimento da criança. Depois que a gente entrega a criança para o pediatra, o que se faz é puncionar o cordão umbilical. Esse cordão umbilical, essa agulha está ligada numa bolsa, num equipo e numa bolsa, com anticoagulante. E aí isso vai ser uma bolsinha, igual uma bolsa de sangue, e aí a gente vai separar só os leucócitos dessa bolsa, criopreservar, que é o nome técnico de congelar, criopreservar, e deixar armazenado até que precise ser usado. É importante vocês saberem que, em geral, isso não serve para transplante autólogo. Então, o sangue de cordão umbilical serve para transplante para outras pessoas, mas é muito, 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 muito raro que seja necessário para a própria criança. Então, a gente não recomenda mais que as mães paguem para guardar o sangue de cordão umbilical para a própria criança para transplante. A gente não sabe no futuro se essas células vão servir para outra coisa, mas para transplante não serve, não. Então, quando eu tenho uma criança que precisa de transplante, como que a gente sabe quem que pode doar? Então, a tipagem sanguínea, que é tão importante nos transplantes de órgão sólido, não importa para transplante de medula, porque quando eu faço o transplante de medula, eu vou dar para a pessoa que recebeu as células que produzem as hemácias. Então, se eu tenho um irmão que é A, e ele vai dar a medula dele para o outro irmão que é B, o irmão que recebeu a medula vai deixar de ser B e vai virar A igual o doador. Então, a tipagem ABO dá dor de cabeça para a gente fazer o transplante, mas não é um limitante. Eu não preciso de mesma tipagem ABO. O que a gente precisa é da mesma tipagem dos leucócitos, que chama tipagem HLA. Então, HLA é a sigla que quer dizer antígeno de histocompatibilidade, ou antígeno leucocitário humano, em inglês, e são antígenos que estão na superfície de todas as células do nosso corpo. E eles falam para o sistema imunológico que a gente é a gente mesmo, porque o sistema imune foi feito para atacar bactéria, para atacar vírus, para atacar fungo, só que a gente não pode se comer, senão a gente teria uma doença autoimune, todo mundo ia se atacar. E aí, esse HLA na superfície de todas as células do nosso corpo são o sinal para o sistema imunológico, eu sou eu, não me ataque, por favor. E esse HLA, ele é codificado no cromossoma 6 de todos nós, e a gente herda da mãe e do pai, como se fosse as ervilhinhas de Darwin que a gente aprende no colegial. Então, eu herdo aquele pedaço do cromossomo que codifica o HLA inteirinho, um da minha mãe, um do meu pai. Então, quando a gente tem uma criança que precisa de transplante, ele tem uma chance de ter dado as mesmas perninhas, que chama haplótipo. Esse haplótipo que codifica o HLA, eu tenho 25% de chance de ter dado o mesmo haplótipo que o meu irmão.
25% dos irmãos têm haplótipos diferentes, mesmo sendo irmão de mesma mãe e mesmo pai, e metade dos irmãos herdam uma perninha igual e uma perninha diferente. Isso chama haploidêntico. Então, quando a gente vai fazer o transplante, a gente fala que o transplante é HLA compatível, quando é aquele irmão que está nos 25%, que herdou os mesmos cromossomos, os mesmos antígenos, ou ele é parcialmente compatível se tiver alguma coisa diferente. Mas é muito raro que eu tenha uma diferença pequena. Em geral, é tudo ou nada. Ou eu herdei o mesmo haplótipo ou eu não herdei. Então, por causa da estatística, a gente sabe que na população 20 a 30% tem um irmão HLA idêntico, embora as famílias estejam ficando cada vez menores, e 70% das pessoas precisam buscar, quando precisam de transplante, um outro tipo de doador, que a gente chama de alternativo. No Brasil, a gente tem o registro de doadores de medula óssea, o REDOME. Ele foi criado há muito tempo, em 93, para cadastrar doadores voluntários, e hoje é o terceiro maior registro do mundo, tem mais de 5 milhões de pessoas cadastradas. Disparou aqui. Para doar medula, para se cadastrar no REDOME, a gente sabe que as pessoas têm que ter entre 18 e 54 anos, não pode ter hepatite, que tem que ir num hemocentro do seu estado, e nesse hemocentro, quem quer se cadastrar como doador, tem que doar, em geral, 2 tubinhos de sangue para fazer a tipagem HLA. Não tira sua medula, não congela, não faz mais nada, só faz a sua tipagem HLA. E aí, essa sua tipagem e os seus dados pessoais vão para um banco de dados enorme, em que tem todo o nome das pessoas, aonde a gente encontra elas e qual é a tipagem HLA. Se um paciente que precisa do transplante de medula tiver a mesma tipagem de HLA desse doador, o REDOME chama o doador e aí ele vai ser avaliado. Aí a gente vê se tem mesmo a compatibilidade, faz testes confirmatórios, passa no médico para saber se não tem nenhuma infecção, se não tem nada que contraindique a doação, porque a doação de medula tem que ser segura para o doador e para a criança, para o paciente que recebe. Então, os dois têm que estar alinhados, têm que ser compatíveis, e a doação tem que ser segura para as duas partes. E aí a pessoa vai para o centro para um hemocentro e faz a doação, ou de medula óssea, ou de célula-tronco do sangue periférico. Então, o REDOME é o registro de doadores de medula óssea, o RENACORD de cordão umbilical, que está lá congelado, e os nossos pacientes vão para o REREME, que é o registro de receptores de medula. Os registros, eles não são sozinhos, cada país tem seu registro e eles conversam entre si. Então, hoje, no mundo, quando eu ponho um paciente no REDOME, na verdade, ele está tendo acesso a um banco de dados que tem quase 38 milhões de doadores potenciais voluntários entre medula e cordão. Então, a gente sempre fala, é muito comum que uma pessoa que está doente faça campanha, né? Vai se cadastrar para ser doador, mas é extremamente improvável, acho que é talvez menos que a Mega Sena, que se 38 milhões de pessoas são diferentes de você, que uma pessoa aleatória, amiga, vai ser compatível. Então, o que a gente estimula essas campanhas de doação é só se for uma cidadezinha bem remota e que tem muitos casamentos consanguíneos lá no meio, dentro da cidade, aí talvez ache um doador. Mas se não, não faz sentido, porque tem um monte de gente cadastrada e uma variabilidade de tipos de HLA muito grande. Então, nem todo mundo tem um doador HLA idêntico, porque a tipagem, a gente é muito diferente, a tipagem muda muito. E aí, nos últimos anos, aumentou muito o transplante de um jeito que chama haploidêntico, ou seja, um familiar
que herdou uma perninha do HLA igual, um haplótipo igual e um haplótipo diferente. Então, quando a gente olha o HLA, que a gente tem essa sopa de letrinha, então tem vários antígenos HLA, A, B, C, DR, DP, DQ. Quando a gente olha esse monte de antígeno, todo mundo, o haplótipo é o conjunto que a gente herdou, ou da mãe ou do pai. Então, 25% dos irmãos vão ser HLA idênticos, 25% vão ser diferentes, e metade dos irmãos vai provavelmente ser haploidêntico, herdou um bracinho, uma perninha, outra não, e pais e filhos são sempre haploidênticos. Então, teoricamente, os pais sempre podem doar para os filhos e vice-versa, os filhos para os pais, tá? Quando a gente faz o transplante haploidêntico, a gente tem que mudar um pouquinho esse esquema do transplante, usar um remédio que é um quimioterápico chamado ciclofosfamida, que a gente faz depois do transplante, mas os resultados são muito parecidos, e essa modalidade de transplante, o haploidêntico, tem crescido no mundo todo, não só no Brasil, como no mundo todo. Depois que a gente faz a infusão, entre 2 e 3 semanas, então a gente fala que a medula óssea pegou, e aí vem o acompanhamento desse paciente. Então, tem muitas implicações em ter feito o transplante para uma criança com leucemia. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é, uma vez tendo feito o transplante, qual é a chance do meu paciente, ou da criança que eu estou vendo, ser curada? Então, esses também são dados brasileiros. O Brasil, a SBTMO, trabalha junto com o Registro Internacional de Transplante, o CIBMTR, e aí esses dados são do Brasil, dos gerenciadores de dados, e a gente vê que para as crianças que fazem transplante alogênico e tem menos que 18 anos, para mieloide e linfóide, a chance de cura é ao redor de 60%. Então, são pacientes que não se curaram com a quimioterapia, que a leucemia ou não foi embora, ou voltou, ou tinha alguma coisa muito ruim, fizeram transplante de medula, e a gente consegue oferecer para esses pacientes ao redor de 60% de cura, e a gente vê que é exatamente igual fazer um irmão HLA compatível, fazer um haploidêntico ou fazer um transplante não aparentado, e aí com bastante crianças nos dois grupos. Quando a gente faz transplante, a gente fala que a criança tem quimerismo, que são células do doador vivendo no corpo dela. E quando a gente faz um transplante de órgão sólido, de pulmão, de coração, de rim, esse órgão sólido nunca dura para sempre. Então, a gente sabe que o paciente que fez um transplante de órgão sólido vai precisar tomar remédio para sempre. Medula, não. Medula, é possível que aliás, a imensa maioria, a célula do doador acostuma com o corpo do receptor, e com o passar dos meses a gente pode tirar todos os remédios, e a pessoa que fez o transplante de medula pode ter vida normal. Todo o tratamento que a criança fez, a leucemia, a doença que ela tinha, os quimioterápicos, o regime de condicionamento, tudo isso pode levar a complicações tardias, e pode ter coisas que são chatas que a gente vai precisar enfrentar, como, por exemplo, catarata, hipotireoidismo, nas crianças déficit de crescimento, osteonecrose, insuficiência gonadal, infertilidade, é muito comum para quem faz transplante, para os pacientes submetidos ao transplante, e por isso a gente acompanha os pacientes transplantados para sempre. A gente nunca dá alta, no máximo a gente transfere para um médico de adulto. E aí, o tipo de transplante, o tipo de tratamento vai definir qual é a chance de ter complicação a longo prazo e aonde é essa complicação. Então, por exemplo, o tireoide, se a gente acompanha 20 anos esses pacientes, a gente vê que quase metade dos pacientes vai ter algum problema de tireoide, e assim vai. Existe uma organização que chama Children's Oncology Group, que tem um site
que chama survivorshipguidelines.org, e é muito legal e tem todo o guia de como acompanhar um paciente que teve leucemia, que aliás teve qualquer câncer, incluindo a leucemia, e que fez transplante, para que a gente saiba quais são os efeitos adversos a longo prazo mais comuns e quais as intervenções que a gente tem que fazer. Então, vale a pena, tá aqui o link para vocês, é bem, bem legal para quem tem interesse em oncologia pediátrica. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, eu vi que vocês são super legais, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar desde já. Então, uma é ajudar a difundir a informação que a gente precisa. É importante ter doador de medula óssea? É importante ter doador de medula óssea. Só que quem já é doador, a gente precisa garantir que tenha o seu contato atualizado no Redome. Porque várias vezes eu já tive paciente que tinha doador não aparentado, e aí a gente fala, que legal, vamos confirmar seu doador. Esse doador sumiu, nunca mais aparece. Então é muito triste. Então, quem já se cadastrou como doador precisa manter os dados atualizados. Quando a gente faz um transplante, a gente médico do transplante sabe que o melhor resultado que tem é com doador homem e jovem. Então, se eu pego uma criança e ele tem vários doadores potenciais, eu tenho homens e mulheres, a gente vai direto para o homem, quase sempre a gente quer homem. E se eu tenho uma pessoa com 18, outra com 40, outra com 50, a gente vai para o 18. Então, as mulheres são super altruístas, são super de boa vontade, mas o resultado do transplante com mulheres doadoras, principalmente quando ficam mais velhas, é muito pior. Então, quando a gente faz campanhas, se vocês fossem fazer uma campanha na população, o que a gente precisa no registro para aumentar a chance de encontrar um doador, porque tem algumas crianças que o doador não aparentado é uma opção melhor que o haploidêntico, a gente precisa de homem, jovem, e como o HLA varia muito com as diversas etnias, e as pessoas que estão no registro, não só brasileiro, como internacionalmente, são principalmente caucasianas, são branquinhas de norte europeu, a gente precisa de minoria étnica, então a gente precisa das misturas do Brasil, a gente precisa de negro, a gente precisa de mulato, a gente precisa de índio. Então, o registro não precisa que aumente a variabilidade de pessoas que têm família do norte da Europa, pessoas que são italiano, espanhol, português, esses a gente tem bastante, é muito raro que um paciente desse não encontre doador. A gente pode ajudar as pessoas também, mostrando para elas que elas podem doar sangue. Quando elas estão doando sangue, elas estão ajudando alguém hoje. E para doar, agora com Covid, está faltando sangue de novo nos bancos de sangue, então, doação de sangue altruísta, sem ninguém estar precisando, sem ser seu amigo, e que você vai a cada X meses se cadastre e vai doar sangue, ajuda uma pessoa hoje. E nos hemocentros que tem coleta de plaqueta por aférese é muito importante, porque a doação de plaqueta por aférese é muito parecida com a doação de célula-tronco periférica, é o mesmo processo, e você pode doar com qualquer idade, e você pode, qualquer idade dentro dos critérios, né, de doação de sangue, mas você pode estar ajudando alguém hoje, não precisa ficar esperando. Atualizar o cadastro é fundamental, então quem já se cadastrou no Redome, a gente tem que estimular que faça a atualização do cadastro, porque isso ajuda muito quando a gente tem um doador compatível. Para vocês, tem outros locais onde podem estudar, onde podem buscar informação, então um é o próprio site do Redome, a gente fala de maneira geral, as pessoas que podem e não podem doar, mas igual sangue, vocês devem estar acostumados, tem um monte de coisa que contraindica a doação, então é impossível saber tudo decor, o site do Redome é uma fonte de informações importante. A AMIO, a Associação da Medula Óssea, que a Bruna falou que eu trabalho, é uma fonte de informação também, tem muita
muita coisa escrita sobre doação, bem legal. Nós fizemos vários manuais de doação de medula óssea, então, e de transplante de medula, tem vídeo, tem vídeos curtinhos sobre as células sanguíneas, para quem não é médico, então é bem, bem legal, eu sugiro vocês acessarem. A Associação Brasileira a ABTO tem um registro, o Registro Brasileiro de Transplante, que também tem dados do transplante de medula óssea, é uma fonte muito, muito legal, é aberta ao público para acessar. É lá na ABTO que a gente sabe que a gente faz quase 4.000 transplantes de medula óssea por ano no Brasil. O próprio site do Redome tem também os dados dos receptores, e tem um site que é o Cure for Kids, www.cure4kids.org, que é um site que tem em inglês, mas tem muita coisa em português, quem tem interesse em oncologia pediátrica. Dentro do Cure for Kids, a gente tem um grupo que é o grupo de transplante de medula óssea pediátrico. Então, se vocês se cadastrarem no Cure for Kids, vocês podem tem grupos, vocês podem pedir para se cadastrar no TMO pediátrico, e a gente tem reunião toda terça-feira. Toda terça-feira, chuva ou faz a sol, das 7h15 às 8 da manhã, a gente faz reunião didática, né, e antes a gente fazia no Cure for Kids, agora com a pandemia a gente está usando o Zoom, mas o link do Zoom vai pelo Cure for Kids, então tem um monte de aula, de figura, de coisas em português, em inglês, espanhol, é muito, muito legal, eu realmente recomendo que vocês se cadastrem. Então, em nome da SBTMO, eu queria muito agradecer vocês, a gente quer fazer uma liga de transplante de medula dentro da SBTMO, vocês com certeza estão convidados. Muito obrigada pela atenção e parabéns pela iniciativa. Será que eu sei descompartilhar? Descompartilhou? Bru, você está muda. Tá ouvindo agora? Estou, querida. Pronto. Muito obrigada, doutora Adriana. Vamos agora responder algumas perguntas que mandaram no chat, pode ser? Claro, você que manda. Tá certo. Primeira pergunta é da Larissa Gabriele. Ela perguntou: por que a segunda vinda da leucemia é pior do que a primeira? Quando a gente trata câncer, acho que precisa fechar o microfone, Bru, para não fazer quando a gente trata câncer e a gente faz quimioterapia para qualquer tipo de câncer, essa quimioterapia mata todas as células do câncer que são sensíveis àqueles remédios. Então, se um câncer volta, ele volta apesar da quimioterapia. Então, a gente seleciona com a quimio as células resistentes. Então, não só a leucemia, mas qualquer câncer que você trata com quimio ou radioterapia e ele sempre volta mais forte. Então, a gente sempre tenta tratar o câncer e curar na primeira atacada. Muito bom. Agora, a segunda pergunta é da Larine Lira. Ela quer saber qual a quantidade em ml coletada durante a doação de medula. Quando a doação é da medula, Larinha, a gente precisa colher 10 a 15 ml por quilo de peso de quem vai receber. Então, se eu tenho uma criança que vai fazer transplante e ela tem 10 quilos, eu preciso de 100 a 150 ml de medula. Se o receptor for um moço enorme de 100 quilos, eu não vou colher 10 litros de medula. Aí a gente limita a coleta a 25 ml por quilo de quem está doando, ou num adulto, no máximo, 1,2 litro, 1,5 litro. Pronto. A gente tem outras perguntas, mas eu queria ver a possibilidade de mandar para você, mandar para a senhora no WhatsApp. Aí a gente encaminha as respostas para eles depois. Claro, à vontade.
Tá certo. Muito obrigada, doutora Adriana. Parabéns, meninas. Foi uma palestra riquíssima, bastante esclarecedora e que reforça, né, mais um motivo da importância do cadastramento e do transplante de medula óssea. E a senhora está recebendo muitos elogios no chat do YouTube. Então, mais uma vez a gente agradece a sua participação e também os elogios ao projeto. Tá bom, querida. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, senhora. Tchau. Tchau. Bom, gente, antes de prosseguir para a próxima palestra, vamos agora a um intervalo de 10 minutinhos.